Olá, seja bem-vindo a este canal, meu nome é Matheus Araújo e hoje, neste vídeo, eu vim falar sobre uma grande verdade. A escola destruiu o seu gosto pela literatura. Uma verdade ninguém pode questionar, o brasileiro não gosta de ler. Existe uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, ela foi feita aí em diversos anos e a última pesquisa diz o seguinte: teoricamente, 50% da população brasileira é considerada leitora, ou seja, leu um livro nos últimos 3 meses, mesmo que seja apenas um capítulo de um livro, mesmo que seja uma página de um livro. A média de leitura dessa população leitora é de 5 livros por ano. Destes 5 livros, apenas 2 são lidos até o fim e apenas um é de literatura. O contraste é muito grande quando a gente se compara com a França, que lê 20 livros por ano. Um francês médio lê 20 livros por ano, enquanto a gente só lê 5, 2 até o fim e apenas um é de literatura. Existem vários motivos pelos quais o brasileiro não gosta de ler e a gente pode discutir inúmeros aqui. O brasileiro é contra o conhecimento, isso aí todo mundo já sabe. No Brasil se valoriza muito mais o diploma do que o conhecimento verdadeiro. Se valoriza muito mais a pose do que o estudo sério, do que o estudo apaixonado, do que o estudo genuíno. Todo mundo tem aquele amigo que diz assim: orgulho de ser enfermeiro, orgulho de ser médico, orgulho de ser advogado, mas na faculdade colava na prova, faltava às aulas, não estava presente no conteúdo, sempre pedia ajuda nos trabalhos, nunca fazia nada. Mas nas redes sociais ele está dizendo que ama a sua profissão, que ama a sua faculdade, que ama o seu diploma. Esse é o retrato do brasileiro que odeia o conhecimento e ama o diploma. Um outro grande motivo é a mídia. Quantas vezes a gente vê na mídia alguém falando de literatura? Quantos escritores aparecem nos jornais? Quantas notícias são dadas sobre grandes intelectuais? A maioria das pessoas que está no show business hoje, na verdade, odeia a leitura. E este é um plano. As melhores pessoas são as pessoas que não leram. As pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas, os maiores artistas são pessoas extremamente estúpidas, ignorantes e que nunca leram um livro na vida. Mas existe um terceiro motivo que para mim é o principal. A escola é quem mais afasta os brasileiros da leitura, sem sombra de dúvidas. Aí você pode dizer: mas Matheus, a escola apresenta os clássicos aos jovens, à juventude, né? Poxa, como é que você está reclamando de uma coisa dessa? Bom, vou te dizer o seguinte: uma vez a minha avó foi fazer um bolo de limão pela primeira vez. Eu nunca tinha comido um bolo de limão na minha vida e eu estava extremamente ansioso por aquele bolo de limão. Quando o bolo de limão ficou pronto, eu e meu irmão começamos a disputar quem iria comer o primeiro pedaço. Ele puxou o meu prato, eu puxei o prato dele, a gente começou na gritaria. Aí minha avó chegou e fez o seguinte: olha, vocês vão começar a brigar por causa de um pedaço de bolo mesmo? Bom, tudo bem, então vocês querem bolo, agora vocês vão ter bolo. Partiu metade do bolo, colocou no meu prato, a outra metade do bolo colocou no prato do meu irmão e disse: comam até o fim. A gente teve que comer aquele bolo e durante muito tempo eu fiquei sem comer bolo de limão. Bom, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente é apresentado a uma coisa boa da pior forma possível, a gente cria um trauma. A gente não gosta. Por mais que a escola apresente os clássicos aos jovens, é de uma forma terrível, é com a pior didática possível, é de uma maneira extremamente desestimulante e faz com que os jovens odeiem a literatura. Tá, Matheus, mas quais são os motivos? Por que você está dizendo que a escola apresenta os clássicos da pior maneira possível? Eu acho que você está sendo muito radical. Olha, vem cá que eu vou te explicar o porquê. Bom, o primeiro motivo é o seguinte: a escola apresenta a literatura através dos gêneros literários e das escolas literárias. Olha, chega a dar um desgosto de falar, de verdade.
O primeiro contato que os alunos têm com a literatura não é com a literatura de verdade. Não são com os livros, não são com as histórias, com o conteúdo, com os personagens, com a aventura da literatura. Não é nada disso. São com os gêneros literários. Então, quando a gente está ali no início do fundamental, o que é que a gente aprende? Olha, isso daqui é uma carta, isso daqui é uma bula de remédio, isso daqui é um conto, isso daqui é um poema, isso daqui é um e-mail, isso daqui é uma mensagem, isso daqui é um meme. É isso que a gente estuda. Ou seja, o nosso primeiro contato não são com textos vivos, não são com histórias realmente divertidas, não são com enredos que nos cativam, que nos fascinam. Não, são com estruturas fechadas e, no fim das contas, vazias, que não fazem sentido para mim, que estou ali na quinta, na quarta série, que tenho ali 8, 9, 10 anos e que não está nem um pouco interessado nisso, que isso não é nem um pouco divertido. O que é que eu faço? Eu vou lá, marco o xizinho na prova, escrevo o que a professora pediu, tiro 10 e ótimo, nunca mais vou precisar daquilo ali na minha vida. Pior ainda acontece no ensino médio, que a gente estuda a literatura através das escolas literárias, barroco, arcadismo, romantismo, parnasianismo, simbolismo e tal. Isso daí é um dos maiores crimes que poderiam ser cometidos na escola em relação à literatura. Por quê? Porque quando se faz isso, se exclui o lado humano da literatura. O jovem entende que a literatura pertence a um movimento do passado, a uma certa época e que não tem nada a ver com os dias de hoje. Então eu não sei se Machado de Assis escreveu sobre ciúmes, escreveu sobre inveja, escreveu sobre auto-engano, escreveu sobre promessas não cumpridas, sobre o destino da vida. Não, eu não sei nada disso. Eu sei que Machado de Assis escreveu livros para o romantismo, eu sei que ele teve uma fase realista, sei que ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras e só não sei de verdade o que ele escreveu. Eu não sei de verdade o que são os livros de Machado de Assis. Eu só leio ali pequenos trechos, algumas características do movimento do qual ele teoricamente participava, marco um X na prova me baseando nessas informações e pronto. Eu estudei literatura. Não, você não estudou literatura. Você estudou tudo menos literatura. Literatura não são escolas literárias. Literatura não são gêneros literários. Literatura é condição humana transmitida através de linguagem carregada com sentido. Literatura são as histórias que os homens escrevem para compartilhar as suas experiências na tribo. A partir do momento que você lê literatura, você se reconhece na humanidade e você se reconhece a si mesmo. Então, o primeiro passo que a gente deveria ter como ensino da literatura é a compreensão humana da literatura e não a compreensão externa, oca, vazia do que seria literatura. O segundo ponto é uma lista de leitura cronológica. Olha, uma lista de leitura bem feita pode ajudar muito um leitor, mas uma lista de leitura mal feita pode acabar de uma vez por todas com uma vida de leitura. O que acontece? A gente não lê aquilo que a gente tem interesse, aquilo que a gente gosta, aquilo que chama a nossa atenção. A gente lê aquilo que o vestibular pede. E o que o vestibular pede? Pede uma série de textinhos em ordem cronológica, né, desde a carta de Pero Vaz de Caminha até o último movimento do modernismo. O vestibular pede tudo isso, a gente lê uma coisinha ou outra de forma solta, presta atenção na aula, marca um xizinho e pronto. Não existe uma lista de leitura de verdade, uma lista de leitura que leve em conta o interesse pessoal dos alunos, que leve em conta a dificuldade que eles têm com a leitura, que leve em conta a faixa etária desses alunos. Os alunos acabam acreditando que é desta forma chata, engessada, que é na verdade um saco mesmo, ninguém aguenta, que se estuda literatura, o que é uma grande mentira. Literatura não se estuda assim, literatura não se estuda com uma lista em ordem cronológica toda fechadinha. Não, literatura é versatilidade, literatura é liberdade, literatura
é um lugar onde cada um pode explorar o seu caminho. E o terceiro ponto é a falta de um grupo de estudos de verdade, um grupo de leitura de verdade. O que é que geralmente um professor faz? Olha, toma esse livro daqui para você ler em casa, depois você vem aqui e responde 10 questões para a prova, pronto, e acabou. Não existe um acompanhamento, não existe grandes aulas sobre o livro, não existe uma troca de experiência entre os alunos, não existe nada disso. Então você dizer que estudou literatura porque você estudou na escola, não, na verdade você não estudou literatura, você foi enganado. Tanto é que a gente cria um trauma literário com diversos clássicos da nossa literatura. Eu mesmo tenho um trauma literário com A Moreninha, né? Outras pessoas têm trauma literário com O Cortiço, outras pessoas têm trauma literário com Dom Casmurro, Vidas Secas, Senhora, do José de Alencar. Por quê? Porque a gente cria uma aversão tão grande a certos livros que, por mais que eles sejam bons, a gente não consegue se livrar disso. O peso da má educação da escola é tão grande que ele fica marcado no nosso coração e a gente não consegue tirar isso de lá. É muito difícil superar um trauma literário. Então, a partir de hoje, pare de dizer que você estudou literatura, pare de dizer que literatura é aquilo que a gente aprendeu na escola. Não é, é totalmente diferente. Se você quer começar a estudar literatura de verdade, vê os outros vídeos aqui no canal, me segue lá no Instagram, se inscreve nos meus cursos. Pode ser, dependendo de quando você esteja assistindo esse vídeo, que algum deles está com as inscrições abertas, né? Eu tenho o COL, o curso online de literatura, tenho o Redescobrindo os Clássicos, então tem várias opções aí para você estudar literatura de verdade. Mas uma coisa é certa, esqueça tudo o que a escola te ensinou sobre literatura. Bom, comenta aqui embaixo qual é o seu trauma literário, o que é que você leu na escola que você não quer nem ver mais na sua frente. Curta esse vídeo, compartilhe, envie para os seus amigos, envie para aqueles seus professores da escola, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até a próxima.